Fala galera, meu nome é Gustavo, eu estou fazendo uma série de vídeos sobre parkour e anatomia. Se você não viu o primeiro episódio dessa série, vai na descrição desse vídeo que o link vai estar lá, ou procura no YouTube pelo canal Metakinesis. Dessa vez a gente vai falar sobre o sistema muscular e contração muscular. Bom, espero que ajude aí você a conhecer um pouco do seu corpo e nos seus treinos. Vamos lá! Bom, seus músculos são a estrutura contrátil responsável pela geração de força e movimento do corpo. Se você está com dificuldade em algum movimento ou em melhorar alguma coisa, talvez seja a hora de entender mais como funciona esse sistema. E é aí que essa série entra. Para começar, existem 3 tipos de músculo: o liso, o cardíaco e o esquelético. Exemplos de músculo liso são encontrados no estômago, intestino delgado e grosso, assim como nas artérias e até no útero. Já o cardíaco é o tecido que envolve o nosso coração, órgão responsável pelo bombeamento de sangue. E finalmente o que nos interessa, o esquelético, é o que se liga ao esqueleto através dos tendões e que permite todos os nossos movimentos, como precisões, frames passadas ou até o que gera a minha voz nesse momento. São mais de 600 músculos desse tipo pelo corpo. A principal diferença entre eles é que o liso e o cardíaco são involuntários e o esquelético voluntário, ou seja, só temos controles conscientes sobre nossa musculatura esquelética, o que faz sentido, já que se seu coração, por exemplo, não pode deixar de bater porque você esqueceu de pensar nisso, né? Bom, o músculo é apenas a parte maior de toda uma estrutura. O músculo é formado por pequenas regiões, a qual chamamos de feixes musculares, e esses feixes são formados por outras partes menores, a qual chamamos de fibras musculares. As fibras são nossas células. Agora, diferentemente da imagem comum que temos de uma célula, ela é esse filamento alongado, cheio de núcleos e de mitocôndrias. Dentro dessa fibra, vamos ter as miofibrilas, que são uma sequência de várias unidades da estrutura básica da contração. O sarcômero. Sim, são várias pequenas partes que se dividem em outras menores até a gente chegar à básica, que é o sarcômero. É nele que ocorre a contração, a partir principalmente de 2 proteínas que talvez você já tenha ouvido falar, a miosina e a actina. A miosina é o filamento mais grosso que fica no meio do sarcômero, o qual contém pequenas cabeças. Já a actina é o filamento mais fino. A contração ocorre quando, a partir de um sinal do seu cérebro, um comando, vão ocorrer reações que farão essas cabeças da miosina se acoplarem à actina e a arrastarem para próximo dos centros, fazendo-as deslizar, num processo conhecido como pontes cruzadas. Bom, então, no relaxamento, essas proteínas estão distantes e na contração, a miosina se acopla à actina e a arrasta para dentro, permitindo a diminuição do tamanho desse sarcômero e que vai se refletir em série por todo o músculo, até que o músculo se encurte, permitindo assim o movimento. Beleza, Gustavo, mas o que de importante desse processo eu preciso saber? Bom, é bom se ligar que esse processo depende principalmente de 2 coisas, de cálcio e de ATP. O ATP é a molécula básica que fornece energia para tudo que acontece no nosso corpo, tudo, meu amigo. E a gente consegue ATP a partir dos alimentos que ingerimos. Então, sem ATP, provavelmente não tem nem a contração, ou seja, o músculo não responde, nem o relaxamento. Isso é, as fibras ficam contraídas, podendo gerar aquela boa e velha cãibra. Sabe por quê? Uma hora seu músculo chega à falha, e você não consegue mais subir o muro, não consegue mais mover o músculo por mais que você tente? Pode haver outros fatores, mas um dos motivos pode ser esse. Acabou a energia, meus amigos. Parabéns, você acabou de atingir a fadiga muscular. Mas espera aí, lembra que eu falei mais cedo que as fibras estão cheias de mitocôndrias? Pois é, são as mitocôndrias que são a usina de energia da célula. Por isso elas estão em alta quantidade nessas fibras. Mas nem sempre elas conseguem dar conta. E aí é que vamos fazer
um breve parêntese aqui para falar rapidinho sobre como nossas fibras conseguem energia. Há basicamente 3 caminhos para o nosso corpo usar a energia que vem dos alimentos. O caminho anaeróbio, isso é, sem oxigênio, conhecido como glicólise, é uma via rápida, porém fornece pouca energia, apenas 2 ATPs. O caminho aeróbio, ou com oxigênio, que inclui a glicólise mais outros processos que ocorrem dentro da mitocôndria. É uma via que demora um pouco mais, mas fornece mais energia de vez, cerca de 36 ATPs. Agora presta atenção que genial! Quando o músculo está relaxado, você está lá deitado assistindo esse vídeo e tem ATP sobrando por aí, nosso corpo, esperto que é, criou um jeito de armazenar esse ATP para quando precisar. Fica armazenado no complexo chamado de fosfocreatina. Talvez você já tenha ouvido falar. Então, se você tá aí de boa e do nada lembra de esquecer o forno ligado e dar aquele famoso sprint estilo Usain Bolt, você vai tirar energia daqui, desse complexo. Mas isso a gente vai ver com mais detalhes em outro vídeo. Voltando à contração, é importante lembrar que nosso músculo nunca está completamente relaxado. Ele mantém uma tensão mínima, conhecida como tônus muscular. Além disso, existem 2 formas principais de contração. A isométrica, quando você aplica força, porém o tamanho ou o comprimento não muda. Ou seja, em qualquer coisa que você faça, que você está parado, mas está aplicando uma força, como por exemplo, quando você está num cast, está parado lá, ou só pendurado numa barra, ou na posição de flexão de braço, você está em uma contração isométrica. A força é estática. A outra é a isotônica, em que a força aplicada é constante, mas o comprimento muda e o movimento se torna dinâmico. O músculo encurta e alonga. Quando você agacha e sobe para saltar uma precisão, quando você climba e assim por diante. E aí, quando esse movimento promove o encurtamento de determinado músculo, chamamos esse momento de fase concêntrica. Por outro lado, quando outros músculos se alongam, sem deixar de gerar força e tensão, essa é a fase chamada excêntrica ou negativa. Sobre a geração de movimento, os músculos se classificam basicamente em agonistas, antagonistas e sinergistas. Os agonistas são os principais responsáveis por determinado movimento. Os antagonistas são o oposto, eles não atuam nesse movimento, sofrem um processo chamado de inibição. E os sinergistas atuam, contraem-se, mas são auxiliares, são secundários para gerar aquele movimento. Para você entender na prática, pense no movimento de subida, de quando você faz uma barra reta, por exemplo. O músculo braquial e o bíceps braquial são os agonistas. Eles se contraem na fase concêntrica, enquanto o tríceps braquial relaxa, ou seja, o tríceps é o antagonista. Outros músculos nesse movimento também se contraem, mas são considerados sinergistas auxiliares ou estabilizadores, como o reto abdominal, que mantém a posição firme do tronco, a grande dorsal e trapézio, que mantém a escápula em depressão e atua em suas rotações, e o deltoide anterior, que atua na extensão e flexão de ombro. Mas lembre-se, essa classificação sempre vai depender do tipo de movimento que você está realizando. Beleza, Gustavo, mas para que serve isso? O que acontece é que cada variação dessa tensão dos músculos provoca diferentes adaptações no seu corpo, gerando diferentes resultados. Ou seja, dependendo do jeito que você treina, seus músculos se adaptam de diferentes formas. E isso a gente vai ver em outro vídeo. Bom, espero que tenha sido legal. Qualquer coisa, rebobine o vídeo, comente, deixe sua dúvida, sugestão, ou deixe o que quiser aí também. É isso e até a próxima.